Daniel, vamos falar sobre este assunto, saber mais detalhes sobre o andamento deste trabalho que está acontecendo na Assembleia Legislativa Gaúcha. O trabalho, a CPI, foi proposta pelo deputado Tiago Duarte, que é também médico obstetra e legista, sabe do que está falando, e ele está conosco a partir de agora para nos dar mais detalhes sobre o andamento desse trabalho. Boa tarde, deputado, seja bem-vindo ao NT Sul, à TV Novo Tempo, à TV Cachoeira. Boa tarde, é uma satisfação, Lena, poder estar conversando com vocês e com toda a região da Grande Cachoeira. A pergunta inicial que eu lhe faço é: qual foi o gatilho principal que fez com que o senhor pensasse na possibilidade de propor uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Assembleia Legislativa Gaúcha para estudar, para ver qual é a situação do preço dos medicamentos e insumos Covid-19? Então, há cerca de 2 meses e meio atrás, Lena, nós começamos a receber aqui na Assembleia denúncias de médicos e diretores de hospitais dando conta do aumento abusivo de algumas medicações, principalmente aquelas medicações essenciais à vida, do kit intubação, anestésicos e bloqueadores neuromusculares. Inicialmente, nós achávamos que iríamos ter um aumento de 40%, 60%. Mas, ao longo dessas investigações, nós temos observado aumentos de 1.000, 2.000, 3.000, e esta última semana agora, nós tivemos um aumento de mais de 10.000%. 10.000%. Uma medicação que antes era comercializada a R$2, chegou a ser vendida a R$ 199 por uma distribuidora para o hospital. Então, realmente esse tipo de situação acaba colocando em risco a saúde das pessoas, são medicamentos essenciais à vida, e acaba colocando em risco a operação hospitalar. A gente sabe que neste período em que a demanda por esse tipo de medicamentos e insumos é grande, teoricamente é questão de mercado, né? Aumentou a demanda, teoricamente aumenta um pouquinho mais preço, o produto fica mais valorizado. Mas esses índices que o senhor citou realmente são alarmantes, né? São. Realmente o que a gente observa são grupos, né, que formaram um cartel nesse processo e que estão se locupletando e que estão ganhando dinheiro em cima da desgraça das pessoas. Para teres uma ideia, alguns hospitais conseguiram importar do exterior essas medicações, da Itália, da Turquia, e estes medicamentos chegaram ao Brasil custando a metade do valor do que eram os valores aplicados pelas distribuidoras nacionais, mostrando claramente que há um crime contra o consumidor, que há um crime contra a saúde pública e que coloca em risco a saúde das pessoas. Se as pessoas não têm essas medicações, se os médicos não têm esses remédios para utilizarem nos pacientes de UTI, essas pessoas acabam tendo uma dificuldade maior de permanecerem entubadas. Isso prejudica o seu estado de saúde e piora, sem dúvida nenhuma, o prognóstico. A equipe da CPI está realizando visitas técnicas, né? Vocês estiveram em alguns hospitais do interior gaúcho e que situações vocês viram em loco lá, além dessa questão dos altos preços? O que mais, deputado, foi constatado nessas visitas? O que chama a atenção, assim, muitas vezes, é o caráter humano desse tipo de situação, né? Nós já visitamos mais de 30 municípios, foram mais de 60 oitivas a hospitais em todo o estado, e realmente chama atenção quando um médico de UTI chega para a CPI e diz o seguinte: olha, doutor Tiago, nós usamos a primeira linha de medicação, terminou, nós usamos a segunda linha de medicação, terminou, nós usamos a terceira e nós estamos pensando na quarta linha de medicação para manter o paciente entubado. Aí eu perguntei, mas olha, eu sou médico, eu nunca ouvi falar em quarta linha. Não, o senhor nunca ouviu, nem vai ver, nem vai ouvir falar. A quarta linha é o seguinte, é dar um analgésico opioide para o paciente e amarrar. Então,
quando um médico de uma UTI, por falta de remédio, ele pensa em amarrar o paciente para poder mantê-lo entubado, é porque realmente alguém falhou muito feio, falhou muito sério ao longo desse processo. Em Santa Cruz, no Hospital Ana Nery, Lena, para tu teres uma ideia, o diretor do hospital, diretor experiente do hospital, está lá há mais de 20 anos, ele chorou ao nos relatar que ele tinha mais 2 horas de oxigênio para a CTI e de que ele se emocionou e chorou quando estava enchendo o recipiente que recebe oxigênio, porque ele teria mais 2 horas só de oxigênio. Então, o que se fez ao longo dessa pandemia, esses grupos observaram o aumento da incidência da infecção, a taxa de ocupação aumentando das CTIs para aumentar o preço dos remédios. Nós temos gráficos que já mostram isso, né? Nós quebramos o sigilo fiscal de mais de 550 mil notas. Nós sabemos agora quem vendeu para quem, qual medicação, quando e a quanto. E aí nós observamos que estes grupos, eles aumentaram o valor da medicação quando a prefeitura, a imprensa ou o governo do estado anunciou que nós tínhamos uma taxa de ocupação maior nas UTIs. Isso é francamente criminoso. Então nós precisamos ter uma ação contundente para que realmente esses fatos não voltem a ocorrer numa eventual nova onda de infecção pelo coronavírus. Deputado, em algum momento os administradores de hospitais e casas de saúde, pelo que o senhor comentou, se sentiram acuados ou até reféns desse pessoal, dessas empresas? Lena, a descrição deles, e de quase todos durante os depoimentos, é de que foram extorquidos, esse é o termo, de que foram chantageados por esses grupos. Esses grupos tentaram fazer venda casada, ou seja, só pode comprar o medicamento que o hospital está precisando se comprar um outro medicamento que está fora de linha, né? Isso é um absurdo, né? Olha, se você não comprar, se você não pagar antecipado a medicação, se você não pagar antecipado, tem outros que querem comprar. Então, realmente, esse tipo de prática a gente não pode aceitar. A gente não pode aceitar. Foram atos desumanos, foram atos que atentam contra a saúde das pessoas e que, sem dúvida nenhuma, precisam ser repudiados e punidos. Eu estou chocada, seguramente os nossos telespectadores neste momento também estão chocados com esse seu depoimento, com a sua fala, porque é impressionante tudo isso, são bastidores realmente da situação em que a gente vive de combate à pandemia, né, das casas de saúde, dos hospitais. A pergunta que eu lhe faço, deputado, a se comprovar, né, efetivamente toda essa situação, haverá punição? A CPI terá esse poder de conduzir para que haja algum tipo de punição? Olha, o que a CPI faz, Lena, e nós estamos fazendo isso, é juntar o conteúdo probatório, é juntar as provas e poder instrumentalizar, né, uma denúncia que certamente será feita ao Ministério Público e à Defensoria Pública, que são os órgãos competentes para levar adiante essa denúncia. Nós estamos trabalhando em conjunto com eles, tanto com o MP quanto com a Defensoria Pública, a OAB, o PROCON, né, tem participado ativamente das nossas audiências e isso eu acho que vai facilitar o processo. O nosso objetivo é ter uma denúncia robusta para que a gente possa punir exemplarmente o que aconteceu aqui no passado, em março, em abril, e poder projetar um futuro sem esses sobressaltos. Os valores pela ação da CPI e pela divulgação que vocês da imprensa estão fazendo, e aí agradeço a vocês em nome dos gaúchos e gaúchas, e em nome disso, os preços dos medicamentos já reduziram, né? Esse mesmo Midazolam, para tomar como exemplo,
chegou a ser comercializado cada ampula R$ 199, hoje já é comercializado a 30, né? Mas o valor dele básico é R$ 2, ainda tem muito a caminhar, né? Não digo que vá voltar aquele valor, mas pelo menos um valor mais aceitável. Mas nós temos que ter uma denúncia robusta para poder punir o passado e evitar que em eventuais novas ondas isso venha a ocorrer. Além disso, qual é a outra preocupação da CPI? É construir uma legislação, construir uma lei que possa proteger os hospitais destes grupos e assim poder proteger a população gaúcha que tanto precisa para atendimento destes mesmos hospitais. Quais são os próximos passos dessa CPI, deputado? Então a CPI segue continuando com as suas inspeções. Paralelamente a isso, seguem as oitivas aos hospitais. Nós aprovamos no início da CPI mais de 200 requerimentos de oitivas. Nós chegamos agora à metade das oitivas e, paralelamente a isso, outro grupo ainda trabalha junto com o Ministério Público, OAB e Defensoria Pública, na questão de pontuar estas notas discrepantes. Ao final disso, então, daqui mais um mês, nós, de posse desse conteúdo probatório todo, nós vamos fazer a oitiva desses grupos. Nós vamos fazer a cariação desses grupos, né? E aí a gente vai ter a prova pronta para que o Ministério Público, a Defensoria Pública possam proceder à denúncia. Deputada, a gente agradece muito, muito a sua participação aqui conosco no NT Sul, agradecemos os esclarecimentos aí e todo sucesso aí no trabalho, na conclusão dos trabalhos, no andamento dos trabalhos da CPI dos medicamentos e insumos Covid-19 aqui do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, eu que agradeço e faço esse agradecimento não só em meu nome, mas em nome da população gaúcha. A participação de vocês da imprensa nesse processo dão transparência a ele e tornam, e é fundamental, porque fazem com que esses grupos diminuam os preços dessas medicações que fazem os nossos hospitais sangrarem tanto. Ok. Conosco, então, o deputado Tiago Duarte do DEM, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Medicamentos e Insumos Covid-19 da Assembleia Legislativa Gaúcha, prestando todos os esclarecimentos. Daniel, volto contigo.